É hora da entrevista do dia com Celso Cardoso. Boa noite, Luciana. E eu converso com Andréa Ladislau, que é graduada em Letras e Administração de Empresas, pós-graduada em Administração Hospitalar e Psicanálise e doutora em Psicanálise Contemporânea, com especialização em Psicopedagogia e Inclusão Digital. Nós vamos falar sobre como a pandemia interferiu na saúde mental dos brasileiros. Boa noite, doutora. Seja bem-vinda ao Jornal da Gazeta. Muito boa noite, obrigada pelo convite. Eu gostaria, como primeira pergunta, qual o impacto da pandemia, especialmente agora, quando a Ômicron se alastra pelo mundo inteiro e encontra, especialmente na linha de frente, profissionais já exaustos, cansados, esgotados, e ainda mais quando se pensa que a doença vai dar uma trégua, né? Vem uma onda nova, depois outra onda. O que a senhora tem para falar sobre esse impacto na saúde mental desses profissionais? É exatamente um processo de desesperança, né? Porque esses profissionais já estão cansados, vindo aí de um grande período de cuidados, né, com as pessoas, eles principalmente na linha de frente, e deu uma trégua. Eu acho que todo mundo acreditou e teve essa esperança de que agora a gente tá saindo desse processo, e aí volta de novo, e infelizmente a Ômicron o contágio é muito mais rápido, graças a Deus as pessoas não ficam muito tempo, não existe uma grande gravidade, mas infelizmente tem o contágio e muitas pessoas acabam buscando, né, o atendimento, seja no laboratório, seja nos hospitais. Esse profissional da saúde, ele já está exausto por todo esse trabalho e muito mais porque a gente imaginou que até com essa virada do ano teríamos aí um pouco mais de descanso, as coisas voltariam à normalidade e infelizmente não é o que está acontecendo. Isso infelizmente gera ansiedade e muita angústia. Eu comecei falando dos profissionais da linha de frente, mas na verdade está todo mundo passando por isso. Vide o aumento do número de casos de burnout, né, doutora? Sim. Inclusive, as pesquisas apontam que o burnout é a doença relacionada principalmente à pandemia. No dia 1º de janeiro de 2022, entrou no rol do CID, das doenças, da Classificação Internacional de Doenças, entrou como uma doença funcional, porque, na verdade, o que é o burnout? Burnout é exaustão mental relacionada ao estresse e ao excesso de trabalho. As pessoas mudaram a modalidade de trabalho, muitas pessoas foram para o home office, é uma nova adaptação, um novo modelo. Fora isso, foi uma mudança geral, porque é um vírus desconhecido e todos tivemos que nos adaptar, e o excesso de trabalho, as preocupações, todo esse estresse gera essa exaustão mental que vai aos poucos minando a mente do indivíduo. Então, por isso que eu digo sempre, é muito importante cuidar da saúde mental, não só da saúde física. O que a gente não resolve na mente vai se refletir de alguma maneira no corpo físico do indivíduo, por isso é preciso ter aí esse equilíbrio. E aí, no caso, isso vale não só para a pessoa que é vítima da síndrome, mas também para o próprio gestor. Como reconhecer, diagnosticar a doença e como a gente pode evitá-la? O que pode ser feito para evitar o pior, que é quando a doença se instala? Perfeito. Eu acho que as empresas precisam começar a ter um olhar para esse ambiente corporativo, para conseguir entender, por exemplo, um profissional, um colaborador, que de repente fica muito calado, começa a se isolar, começa a ter dificuldades no seu relacionamento social, uma tristeza profunda, às vezes choros inesperados, mudança de comportamento como irritabilidade e muitas vezes até alterações na alimentação, falta de apetite ou excesso de apetite, são sinais de que alguma coisa está errada. O gestor, quem está ali de perto, tem que ter esse olhar mais refinado, porque às vezes pode estar acontecendo até com ele, né? Ter esse olhar mais refinado para conseguir identificar e oferecer para esse profissional
de repente um atendimento dentro da empresa com o profissional de saúde mental, ou um encaminhamento, ou muitas vezes a escuta, uma escuta ativa, uma escuta sem julgamentos. Isso já vai ajudar bastante para que essa pessoa se sinta acolhida e consiga melhorar um pouco esse seu processo mental. A senhora comentou da alteração no CID, né? E aí eu faço uma outra pergunta. Que outros tipos de distúrbios nós podemos citar como consequentes da pandemia, do isolamento ou da nova rotina que o controle da Covid-19 nos impõe? Então, entrou agora também no CID, o avanço tecnológico acabou trazendo um excesso na utilização dos tecnológicos, da própria internet, de aparelhos. Isso acaba trazendo algumas doenças. A gente já tinha a nomofobia, que é quando a pessoa não consegue se desligar do celular, aquilo se torna um vício, que vai alterar a sua rotina social, vai ter dificuldade de se relacionar, de se alimentar, e isso acabou entrando agora no CID, e a gente sabe que a tecnologia nos aproximou, está sendo muito importante nesse momento de pandemia, onde a gente precisa se isolar, a restrição do afeto precisou ser refeita, mas também é muito importante a gente entender que tem que controlar essa intensidade de utilização da internet e das tecnologias. Aprender a fazer coisas que lhe agradem, ouvir uma música, conversar com os familiares, não fazer nada também é importante, descansar. Então, acho que a gente precisa retomar um pouco esse cuidado que a gente chama de autocuidado com a gente mesmo e diminuir um pouco esse excesso. E aí eu coloco que esse excesso de utilização tecnológica é um dos motivos e acabou entrando no CID, assim como a depressão excessiva e também a ansiedade, que é o transtorno de ansiedade generalizada, aumentou muito por conta da pandemia. A propósito, pegando esse gancho, a OMS considera o Brasil como o país com o maior número de pessoas ansiosas e também acho que na América Latina é o maior também, tenho certeza, de acordo com a OMS, o maior em número também de pessoas com depressão? Exatamente. Depressão é a doença do século, as pesquisas já nos apontam e, infelizmente, o Brasil aí está no topo dessa lista com um número gigantesco de pessoas ansiosas. O que eu costumo dizer muito para os meus pacientes é a ansiedade, ela é inerente ao ser humano, ela faz parte da nossa vida. A questão é, quando essa ansiedade, ela fica muito intensa, começa a te impedir de viver tranquilamente, equilibradamente. Você está sempre preocupado com o que está lá na frente, com o futuro. Não vive o momento agora e está sempre sofrendo por antecipação. Levanta um sinalzinho vermelho, busque uma ajuda de um profissional de saúde mental, porque isso pode estar te impedindo de ter um equilíbrio emocional. E falando, inclusive, sobre pandemia, onde tudo fica muito mais exacerbado, a gente tem visto algumas sequelas da Covid, fisicamente falando, claro, questões neurológicas, de memória, pulmonares, mas do ponto de vista de saúde mental. As sequelas ficam até entre aqueles que não chegaram necessariamente a ser contaminados. Quais são essas sequelas do ponto de vista da saúde mental? Isso acabou, a pandemia acabou trazendo algumas questões, principalmente, por exemplo, para quem tem TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, TOC por limpeza. Essa pessoa, normalmente, por conta da gente ter que estar usando sempre o álcool em gel, ter o cuidado com o contato, isso acabou potencializando a fobia dessa pessoa que tem o TOC. Outra coisa, eu falei de fobias. Muitas pessoas criaram uma fobia tão grande com o vírus de pegar a doença, ou porque tiveram parentes próximos que faleceram, amigos, ou estavam ligados demais em muitas informações, fake news, e acabaram desenvolvendo pânico. Então, pânico em função da própria pandemia. Ok, doutor, para a gente encerrar, deixar claro também que doença mental não é frescura, não é mimimi. A gente tem 30 segundinhos, mas me parece óbvio isso, né, doutora?
É verdade, parece óbvio, mas a gente tem que cuidar do corpo, mas também cuide da sua mente, da sua saúde mental. Só você pode trazer esse equilíbrio, então não perca seu tempo e cuide de si mesmo. Tá certo, conversei hoje no Jornal da Gazeta com Andréa Ladislau, que é graduada em Letras e Administração de Empresas, pós-graduada em Administração Hospitalar e Psicanálise e doutora em Psicanálise Contemporânea com especialização em Psicopedagogia e Inclusão Digital. Muito obrigado pela sua entrevista, sempre muito edificante. Muito obrigada, uma boa noite para todos.